Mateus 16, 13, ele diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Só esse? Próximo. E eles disseram, mas não é esse texto que eu pedi. Na verdade é esse, só que eu não quero esses versículos aí. Então vamos lá. Vamos ler até o 16 então. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Volte no 14. Olha o que Jesus está falando. Fiz uma dinâmica no grupo discipulado, e nós começamos a procuramos definir um ao outro em 3 palavras, para o grupo descobrir quem que era aquela pessoa que ele estava falando, que aquela pessoa estava falando. Daí eu falei, que Jesus brincou dessa dinâmica, ele fez essa dinâmica com o povo. Algumas vezes ele fez essa dinâmica, e ele disse assim, e eles disseram. Então Jesus perguntou para os discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? Então os discípulos falaram: o povo está dizendo que o Senhor é João Batista. O Senhor chegou, o João Batista está aí. Estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é o Elias, aquele grande profeta que haveria de vir. Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Jeremias, grande homem do Velho Testamento, ou um dos profetas. Várias pessoas estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E Jesus tira de cena agora os discípulos e conversa só com eles. Verso 15. E Jesus disse: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus começou a perguntar para os discípulos: agora eu quero saber de vocês, quem eu sou? Quem eu sou? E eu quero fazer essa pergunta para você. Você sabe quem é Jesus? Sabe? 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 Vamos ver se você sabe. Quem é Jesus para você? Salvador, né? Salvador, Jesus é para ela. Você não vale, você estava lá. Você já sabe de cor. Eu vou ensinar. E para você, quem é Jesus? O nosso Senhor e Salvador. Segundo Pedro, o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa resposta não é sua, né? Cristo, Filho do Deus vivo. Isso aí é Pedro que falou. Para você, quem é Jesus? Meu Pai. O Pai. E às vezes nós temos dificuldade de responder quem é Jesus. E muitas vezes nós não convivemos com Jesus. Muitas vezes a gente vem a um culto como esse e não consegue encontrar, não consegue se achar, não sabe quem é Jesus, não sabe onde Ele está. E olha só, o que os discípulos falaram quem era Jesus? 16. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para Pedro, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí na sequência, não está aí, não foi colocado lá atrás, mas ali Jesus diz assim: olha, homem, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai, foi Deus quem te revelou isso. Porque essa revelação vem de Deus. Tu és o Cristo. Mas os discípulos, eles vão tendo dificuldade em definir Jesus Cristo. Aqui Pedro acertou. Vamos ver o próximo texto. Mateus 14. Olha o que falaram que Jesus era. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. 26. E os seus discípulos, os mesmos que Jesus está conversando com eles antes, e os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: o que ele era? Todo mundo sabe ler aí? É um fantasma. E gritaram de medo. Mas espera aí, há pouco tempo atrás, um dos discípulos estava dizendo que ele era o Cristo.
Agora Jesus aparece caminhando sobre as águas, e esse mesmo discípulo, ou esses mesmos discípulos agora vão dizer que Jesus Cristo é o quê? Um fantasma. Meu Deus! Olha aí, está chegando um fantasma. Que dificuldade de descobrir quem é Jesus. Vamos ver mais um? Lucas 24, 13. Olha que legal esse. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, tem dois discípulos que estão indo conversando sobre algumas coisas que aconteceram em Jerusalém. E indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha o que eles vão falar para Jesus agora, preste atenção. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Está aqui, né? Então aqui, agora, dois outros discípulos de Jesus, o nome está ali, que é Cleopas, estão caminhando, estão indo para uma aldeia, Emaús, e vão conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém. E se achega a eles um homem e começa a andar junto com eles e pergunta: o que vocês estão conversando? Que assunto é esse que vocês estão conversando? E eles ainda chamam a atenção de Jesus e dizem: você é um peregrino, só você que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém, do Jesus, o Nazareno, um homem poderoso, e que foi morto, mataram ele. Você não sabe? Você não é judeu? Está só se vestindo como judeu? Mas esse homem era o próprio Jesus. Então, mais uma vez aqui, você vai perceber que os discípulos de Jesus não sabem quem Ele é. E eu peguei só esses 3 exemplos, mas você examinar os evangelhos, você vai ver um monte de vezes, várias vezes, os discípulos confundindo Jesus Cristo. Na sequência desse acontecimento aqui, Jesus Cristo chega, os discípulos estão reunidos dentro de uma casa, e Jesus apresenta-se a eles e diz: Pai seja convosco, sou eu. Né? Não entra pela porta, não entra pelo lugar nenhum, ele simplesmente aparece, porque aqui Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E os discípulos não conhecem e não sabem quem é Jesus. Você viu que, ora os discípulos sabem quem é Jesus, definem Jesus muito bem e dizem: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Oba, você acertou, Pedro? Mas ora, um pouco tempo depois, esses mesmos discípulos vão dizer que Jesus é um fantasma. E eu quero perguntar para você: quem Jesus Cristo é para você? Jesus é para você o Cristo, Filho do Deus vivo? Ou Jesus é um fantasma? Às vezes Jesus vem nos visitar à noite, às vezes Jesus vem nos visitar no trânsito, às vezes, quase sempre, Jesus vem nos visitar num culto como esse e nós não o reconhecemos. Jesus é para nós um fantasma. Eu quero que você faça essa pergunta à pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela: quem é Jesus para você? Pergunte para ela: Jesus é um fantasma para você? Pergunte para ela: ou Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo? Quem é Jesus para você? Às vezes, nos nossos dias, no nosso dia a dia, Jesus Cristo se torna um fantasma. Quando nós pegamos a nossa mochilinha e vamos para as nossas escolas, nós chegamos naquele lugar e Jesus é o quê? Um fantasma para nós.
Você não consegue falar quem Ele é, você não consegue expressar, você não consegue evangelizar quem Jesus é para você. Porque você não o conhece ainda verdadeiramente. Você não sabe quem Jesus Cristo é. Às vezes você vem na igreja e ergue sua mão aqui e diz: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Deus, Tu és o único Deus. Mas quando nós saímos lá fora e vamos viver a nossa vida, seguir a nossa caminhada, Jesus vira um fantasma. Jesus não pode ser um fantasma. Isso tudo aconteceu no nosso coração, isso tudo aconteceu na vida, na raça humana, por causa de uma coisa só. Escute isso. Lá no livro de Gênesis capítulo 3 você vai ver a imagem de Deus sendo distorcida para o homem. E a partir daquele dia, o homem não conseguiu mais conhecer quem é Deus. Ele não sabe mais quem é Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 3 você vai encontrar o diabo vindo falando com a Eva e com Adão e dizendo para eles que Deus é... Vamos, pessoal do discipulado. Deus é... Meu Deus, por isso que você tem que entrar no discipulado quanto antes. Porque uns, a gente não sabe, mas aqui tem uns que são do discipulado. Quer ver como ele sabe? Já chego aí, só tomar uma aguinha. Vai frescar minha garganta. Alguns estão fazendo assim, ó. Não vem aqui não, eu não sei. Vamos ir mais para cá. Aqui é força dupla. São dois. O diabo disse para Adão e Eva que Deus é... eu sabia que não estava tudo perdido. Antes ensino o Felipe não sabe nada, nunca aprende nada. Mas o André vive sabem, eles guardam. O diabo disse para Adão e Eva: Deus é mau. Claro que se vocês comerem, vocês não vai acontecer nada com vocês. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E ela vai e come. E a partir daquele momento que a Eva e o Adão comem daquele fruto, fica para eles uma visão de um Deus distorcida, e essa visão acompanha a humanidade até hoje. As pessoas não sabem quem é Deus. Horas Deus é como um fantasma, horas Deus é seu Salvador. E isso é muito grave para nós. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para jovens como vocês, porque vocês precisam saber, precisam definir no coração de vocês quem é o Deus de vocês. Vocês têm que saber que o Deus de vocês é um Deus que está na vida de vocês, que quando vocês abraçarem alguém, poder vai sair sobre a vida de alguém e vai resolver o problema da vida dessa pessoa. Para outros você vai dar uma palavra e vai dizer: a partir de hoje você não está mais desempregado, vá que o teu trabalho já aconteceu. Essa semana oramos com uma pessoa aqui na igreja, com a pastora Eliane e o Marquinho, uma senhorinha, né, pastora? Ela chegou aqui, não mexia o braço, não dava para tocar, ela reclamava de muita dor no braço, não mexia. Oramos com aquela mulher, liberamos o poder de Deus sobre ela. Daí eu achei que ela ia se machucar, porque ela pegou e começou a fazer assim, ó. Falei: calma, senhora, agora não precisa tanto, né? Mas ela estava colocando em prova se aquilo que ela recebeu era mesmo verdade, e ela foi curada instantaneamente. E você tem que saber quem é Jesus Cristo para você. Aí você vai fazer todos esses milagres e coisas maiores ainda onde você estiver. Sabe por que vocês não vencem os pecados que vocês enfrentam e caem neles e ficam neles o tempo inteiro? Sabe por que você não consegue ficar com a sua esposa? Com a esposa pode, né? Com a sua namorada e não ter relações com ela antes do casamento? Porque vocês não sabem quem é Jesus para vocês. A partir do momento que vocês descobrirem quem é Jesus na vida de vocês, vocês não vão precisar mais brigar com essas questões dos pecados. Porque Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, é aquele que te ama, é aquele que te deu o céu, que deu acesso ao céu, é aquele que te cura, que te restaura. Eu estava fazendo um dengo com a minha esposa à tarde, disse para ela: fique aqui comigo, fique aqui comigo, você não está me cuidando. Mas é porque eu sabia que se ela ficasse comigo, porque as outras vezes que ela orou comigo, todas as vezes eu fui curado. Eu queria que ela, pegasse mais de mim. Aleluia. E era só para que eu fosse curado. Deixa eu deixar claro isso para você da internet. E ela disse assim para mim:
Você vai ficar bom, vai até gritar na pregação. E eu estou bom. Porque eu ia chamar a pastora e dizer: pastor, eu não estou em condição de falar hoje. Estava com muitas dores de garganta e febre com 39 e 40 graus. Mas aqui estou, falando desse Jesus, que você precisa conhecer Ele de fato e de verdade. Como é que você vai conhecer Deus então? Nós ensinamos isso no discipulado. Vamos ver um texto aí, Colossenses 1. Veja que interessante isso. Vamos ler do 13 em diante. Colossenses 1, 13 ao 16. 1, 2, 3, veio. O qual nos tirou da potestade das trevas, está se referindo a Jesus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ali fala das coisas visíveis, das coisas que você vê. Tudo aquilo que você precisa, que uma pessoa precisa para a vida dela. As coisas visíveis são manifestadas na nossa vida por causa dessa pessoa, por causa de Cristo. E as invisíveis, porque tem um monte de coisa que você não vê. Tem um monte de coisa que você não está enxergando, mas elas estão acontecendo. E as coisas invisíveis são garantidas em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Você viu todas as vezes que Deus livrou você de um acidente? Muitos acidentes Deus livrou você de você ser esmagado, ser esdrúxulado, sei lá o que feito, né? Deus livrou você, mas você não viu. Mas por causa de Jesus Cristo, Deus abençoou a sua vida. Tronos, dominações. Essa versão não me ajuda nesse sentido aí. Deixa eu ver aqui. O que é essa dominações? Acho que está falando dos dominadores, né? Dominações, que diferente. Dominações. Deixa eu ver aqui. O que diz na tua? Sabedoria? Soberania? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, forças do mal. Então está falando o quê? De coisas espirituais. Principados, está falando de cadeias, de hierarquias espirituais, potestades, demônios, anjos. Porque aqui o texto está falando das duas coisas. Está falando dos anjos. Você já viu um anjo? Então a maioria de nós não vê os anjos, nunca viu um anjo. Mas os anjos de Deus, eles são ministros que foram liberados para trabalhar ao teu favor. Hebreus fala que os anjos de Deus trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos de Deus trabalham ao teu respeito. Os anjos trabalham a respeito dos crentes. E muitas vezes você não vê. Muitas vezes você não vê. Quando você ora por alguém ser curado, os anjos de Deus vêm e executam essa missão. Quando você ora para alguém ser restaurado, ser abençoado, os anjos de Deus vêm e entregam isso. Por isso que nós começamos ensinando você, trazendo sobre a tua vida esse entendimento que você é um filho de Deus, que Jesus precisa ser esclarecido na sua vida, a tal ponto que você pode dar um abraço para uma pessoa e ela ser transformada. E nós queremos encerrar com esse texto, com esse versículo que diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. Este Cristo
é a imagem, verso 15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Então você não pode ter uma visão de Deus a partir do ponto de vista do diabo. Para muitas pessoas Deus é ruim, Deus é mau também. Por quê? Porque elas têm esse ensino que o capeta colocou no coração delas. Mas Deus é a expressão, é a imagem. Jesus é a imagem do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus invisível. Então Jesus não pode ser para nós, horas um fantasma, ora o Salvador, ora o Filho de Deus. Jesus precisa ser a imagem do Deus vivo. Então toda vez que você conhece Jesus Cristo, que você busca a Jesus Cristo, Ele vem e revela Deus para você. Ele revela a imagem do Deus vivo para você. Essa é a razão da maioria das pessoas da igreja não manifestarem o poder de Deus na igreja. Porque elas não conhecem Deus. Elas têm uma imagem que foi colocada no coração delas. A pessoa ora uma vez ou duas a respeito de alguma coisa, Deus não responde. Ela diz, Deus não está falando comigo. Esse Deus aí não está com nada, né? Deus se esqueceu de mim. Não. A palavra de Deus diz que Deus está conosco, está com você. Todo momento, sempre. Ele está em você. Ele mora, Ele habita em você. E muitas vezes, situações que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, são exatamente para que você perceba quem é Jesus Cristo para você. Às vezes as pessoas te cutucam tanto, só para ver se você vai perder a tua paciência. A Bíblia diz assim, que chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de ladrão, chamaram Jesus de tudo que é coisa. E prenderam Jesus e cometeram um monte de injustiça. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca, mas ele podia abrir a boca. Um governador chegou e falou assim para ele: você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te prender? Você não vai falar nada? Jesus só diz para ele: ninguém tem poder se do alto não for dado para ele. O poder que você tem é meu Pai que deu para você. Então às vezes você não tem que falar. Às vezes você vai ter que calar. Às vezes você não vai, como o Piazinho falou lá no retiro, né? Vem pro braço. Às vezes você não vai. O Piazinho desse tamanho queria chamar um piá do tamanho do Binho pro braço. Eu não estava lá, mas eu sei todas essas coisas. Às vezes você não vai chamar ninguém pro braço. Você vai chamar a pessoa pro abraço. Né? Jesus Cristo estava na última ceia com todos os discípulos reunidos e ele diz assim: um de vocês é diabo, mas eu vou lavar os pés de todos vocês. Mas ele sabia que um era o capeta, estava com o capeta no couro, que era o Judas, né? E ele vai e lava os pés de todo mundo. Então, às vezes, as circunstâncias que você vai passar no teu dia a dia são exatamente para provar, para definir dentro de você quem é Jesus para você. E na medida que você vai definindo quem é Jesus para você, Ele vai mostrando Deus na sua vida. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo de você conhecer Jesus Cristo? Só ser salvo, que já é uma grande coisa. Não, nós precisamos conhecer a Cristo cada vez mais, para que nós consigamos manifestar Deus, mostrar Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É assim que nós vamos mostrar Deus na vida daqueles que precisam. Amém? Então agora nós vamos buscar Jesus. Diga para Jesus assim: Jesus, não quero mais confundir o Senhor, não quero mais confundir o Senhor com fantasma. Diga para Jesus que você quer saber quem Ele é. Diga para Jesus começar a se revelar na tua vida, para que você possa manifestar a Deus. Porque não tem como uma pessoa conhecer e manifestar Deus sem Jesus. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. Jesus Cristo é a imagem do Deus verdadeiro. Então as pessoas querem conhecer Deus sem conhecer Jesus. Não dá. Nunca vai dar. A Bíblia diz em Timóteo que o único caminho que conduz a Deus é Jesus Cristo. Então esse é um dos motivos que você precisa de Jesus na tua vida.
Mas não do Jesus fantasma. O Jesus que tinha largado deles um pouquinho, só tinha ido orar no monte, depois veio andando sobre as águas, vira fantasma. Ele tinha acabado de fazer um milagre, multiplicação de pães e um monte de coisa. Nossa, o Senhor é profeta, o Senhor é Deus maravilhoso. Não, dali um pouquinho ele é fantasma. 6, 7 horas depois ele é fantasma. Então nós não podemos oscilar de um lado para o outro. Nós precisamos do Cristo, o Filho do Deus vivo, para nos revelar Deus. Eu fiquei muito triste essa semana conversando. Fiquei muito triste? Não, fiquei um pouco triste. E nós estávamos falando com a pastora Eliane. Talvez eles descubram tudo agora. De algumas pessoas que fazem anos que estão na igreja e continuam as mesmas pessoas, gente. Alguns jovens. Faz anos que nós conhecemos e as pessoas não mudaram ainda. Chegaram outros, pegaram o entendimento e foram para frente, estão voando. E outros estão sendo velhos. E as pessoas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque elas não entenderam quem é Jesus na vida delas. Então você precisa compreender quem é Jesus. Diga para Jesus vir se revelar para você. E Ele vai vir se revelar para você. E vai mostrar Deus na sua vida. Do outro lado, eu também fiquei feliz essa semana, porque uma menina, ela está aqui hoje, ela veio e disse assim: poxa pastor, eu não vivi desse jeito. Agora estou tendo depressão, estou tendo medo, estou tendo angústia, estou tendo uns negócios meio estranhos. Mas Deus me mandou voltar para casa. Deus me mandou voltar para casa. E que bom que você veio, você é obediente, está aqui. Uhul! Por que Deus mandou ela voltar para casa? Porque Deus quer continuar se revelando para ela, para que ela continue falando de Jesus Cristo para as outras pessoas. Jesus trouxe ela para casa. E lá na casa onde mora Deus, Deus vai se revelar, Deus vai conviver com você. Deus quer conviver com você. Gostei dessa. Deus quer conviver, Deus não quer só fazer uma visita na sua casa, sua vida. Deus quer conviver.